Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Luciana Madeira e hoje eu vou te ensinar a fazer estas lindas miniaturas utilizando massa Durepox para decorar os seus vasinhos. Para fazer essas miniaturas, eu utilizo a massa epóxi, ela vem dessa forma, em duas cores. Essa é a marca que eu estou utilizando. E nós vamos pegar dois pedaços iguais, mais ou menos iguais, das duas cores, e vamos manipular, vamos misturar bem. É uma massa bem dura, mas não é difícil de manipular. Nós vamos misturar bem até ficar numa cor homogênea. E depois de manipulada, ela vai ficar nessa coloração. Vamos pegar um pedacinho dessa massa, fazer uma bolinha, que vai ser a cabecinha da joaninha, e vamos fazer uma bolinha maior para fazer o corpinho. Então, é bem fácil de manipular. Vamos encaixar uma bolinha na outra, não precisa passar cola, é só encaixar com delicadeza para não amassar e ir modelando, dando o formato da joaninha. Depois que ela estiver bem bonitinha, a gente vai fazer este detalhe na parte superior do corpinho dela, e aqui eu tô utilizando uma tesourinha com a ponta fina. Também com delicadeza, vamos fazer os detalhes, e agora vamos deixar sobre um papelão e aguardar secar. Agora, para fazer a abelhinha, vamos fazer o mesmo processo, o corpinho, a cabecinha, e vamos pegar dois pedacinhos da massa Durepox, mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos fazer duas bolinhas e achatar essas bolinhas e puxar ali a pontinha da bolinha. Vai ficar como se fosse uma coxinha achatadinha. Dessa forma, eu faço pétalas de flores, faço folhas das florzinhas. E agora, é só encaixar próximo à cabecinha ali, ir modelando para fazer a asinha da abelha. Agora, vamos fazer do outro lado. E se a massa Durepox estiver grudando nos dedos, é só umedecer um pouquinho com água. Coloquei as duas asinhas, agora vou aguardar. Agora, eu vou fazer um modelinho diferente de abelhinha. Fiz uma bolinha, mais ou menos achatadinha, e para fazer o ferrão da abelhinha, coloquei mais um pedacinho da massa Durepox ali, no formato de um triângulo, assim, mais ou menos. Encaixei naquela bolinha. Agora, eu vou fazer duas asinhas, iguais àquelas que nós já fizemos, e vamos encaixar na parte superior da bolinha. Vai ficar assim. E nessa, eu coloquei um pedacinho de arame, esse arame galvanizado número 20, que eu uso aqui para várias artes, e é só encaixar girando com delicadeza, para não estragar a abelhinha. Depois, ir ajeitando a massa. Agora, eu vou deixar secar também. Sobrou um pedacinho da massa, então eu vou fazer um passarinho. Agora, vocês podem observar que essa massa Durepox já está mais endurecida, então a gente não pode demorar muito para manipular. Então, eu sugiro que manipule somente a quantidade que for utilizar. E para fazer o passarinho, eu vou modelando dessa forma, faço um biquinho ali, e depois faço uma coxinha achatadinha, assim como a gente fez a asa das abelhinhas, para fazer o detalhe da asinha do passarinho. É só encaixar, não precisa usar cola, e fica assim. Na embalagem, o fabricante recomenda que se aguarde 12 horas para a massa Durepox secar, para a gente poder pintar. Então, as minhas já estão secas, já estão se soltando do papelão aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é passar uma demão de tinta PVA branca com um pincel comum. Estou usando este aqui, comum de papelaria. Vou passar uma demão da tinta e esperar secar bem antes de iniciar a pintura. E agora, com um pincel fino, com cerdas bem fininhas e macias, vamos pintar a parte da cabecinha de todas as miniaturas, com a tinta preta.
Para pintar o corpinho das abelhinhas, vou usar a tinta PVA para artesanato na cor amarelo-limão. E é importante esperar a tinta preta da cabecinha da abelhinha secar bem primeiro, antes de fazer isso. Vou dar 2 demãos. E enquanto as abelhinhas secam, pintei o corpinho do passarinho e deixei somente o bico e a asa sem pintar. Vou deixar secando. E agora, vamos para as joaninhas. Essa daqui eu usei a tinta PVA na cor goiaba queimada, somente nas laterais, e no meio vou passar uma tinta amarela, antes dessa tinta vermelha secar, para dar este efeito. E as tintas vão se unir e ficar uma corzinha diferente ali no meio. E ficou assim. A outra joaninha pintei de rosa. E enquanto secam, pintei as asinhas das abelhas com a tinta branca. E agora vou fazer os detalhes no corpinho das abelhinhas com pincel fino e tinta preta. Aqui pintei o rabinho, né, o ferrãozinho da abelha. E fiz algumas listras com o pincel fino e a tinta preta. E se por acaso manchar, como aconteceu aqui, é só esperar a tinta secar e vir com a tinta amarela por cima. Enquanto seca, peguei o passarinho, fiz um detalhe ali na cabecinha dele, pintei o bico e também o detalhe da asa. Depois que secou, contornei a asa com a tinta preta e fiz algumas bolinhas com um palito de madeira e também fiz uma bolinha ali para fazer o olhinho. E com o pincel fino e com a tinta branca, fiz os cílios dos olhinhos do passarinho. E agora é só finalizar o olhinho do passarinho com a ponta do palito de madeira novamente. Fiz o olhinho branquinho aqui nessa abelhinha também, com o mesmo palito. E vou fazer nas abelhinhas e nas joaninhas também 2 bolinhas para fazer os olhinhos. Nessa joaninha que eu pintei de rosa, vou fazer coraçõezinhos. Só fazer 2 bolinhas com palito e com pincel fino finalizar o coração desta forma. E agora é só esperar secar. Fiz vários corações e também algumas bolinhas entre os corações. Os 2 olhinhos branquinhos. Na outra joaninha também fiz os olhos e com o palito fiz a bolinha preta. E agora vamos fazer as anteninhas com o pincel fino. E depois, com a ponta do palito de madeira, vamos fazer as bolinhas da nossa joaninha. Agora vamos esperar secar. E vamos finalizar com verniz acrílico brilhante. É este que eu uso. Vou aplicar com pincel. E o verniz é bem branquinho. Ele fica assim, bem branquinho assim que a gente passa, mas depois que seca, ele fica transparente. E este foi o resultado final. Você gostou? Comenta aqui pra mim qual delas você gostou mais. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Um beijo!